Salve galera, tudo bem? Álvaro Bright aqui. Nunca namorei, qual o meu problema? Então, gente, como eu já disse em outro vídeo, eu tenho 28 anos e eu nunca namorei. Estou namorando nesse exato momento, vocês podem ver, minha primeira namorada, tá? Conheci ela, eu tinha 27, hoje eu tô com 28, fizemos um ano de namoro. Já estou dizendo isso para vocês saberem, mas antes disso eu não namorei. Claro que eu conheci algumas garotas, tentei namorar, mas não deu certo. Porque eu sempre tive em mente o tipo de mulher que eu queria pra mim. Tipo assim, cada um tem aquele tipo de mulher, eu gosto de loura, tal e tal, cada um tem seu tipo, né? Comigo eu também tenho o meu tipo, né? Que é o tipo físico, né? Que é o que a gente olha. Que é cabelo preto, baixinha, branquinha. É o que eu sempre quis nesse sentido, mas nunca tive problema no sentido de se não for, não tem problema nenhum, não tenho isso, entendeu? Mas a preferência no caso é essa. E eu nunca namorei porque, né, antes, né, de ter acontecido, porque além de eu não poder namorar, porque namorar você gasta, velho. Mesmo por mais que ela seja parceira, por mais que você vai gastar, porque é uma outra pessoa, você tem que dar rolê, você tem que sair, vai pagar, fazer sua parte de homem, pagar pra ela, tal. Quando é uma parceira sua, amiga, uma namorada que é amiga, vocês dividem conta, um paga, outro não paga, depende do acerto e tal, e é o que eu sempre quis também, né, um tipo de mulher que fosse compreensiva, que me entendesse, que gostasse de mim como eu sou e assim vice-versa. Então eu não tinha pressa para namorar, gente, porque eu queria namorar e para casar. Esse é o meu objetivo, é assim que eu aprendi na igreja e tudo mais. Então eu sempre quis isso, namorar para casar. Então eu ficava com aquilo, tem que ser minha namorada para casar. Então eu sempre não tinha pressa nesse sentido. Claro que eu queria namorar, mas como eu não achava aquela opção, aquela boa para mim, aí eu como é que fala? Nem sei a palavra, né? Eu ficava de escanteio, né? Então eu não tinha pressa por causa disso, porque eu não queria namorar pra terminar. Tipo, namorar pra postar pros outros ver. Primeiro que eu não gosto de postar, porque todos os casais que você vê aí de relacionamento aí, que fica postando, acabou. Desde os mais famosos, os menos famosos. Então, o mais low profile possível do relacionamento é bom. Claro que você pode postar uma foto e tal, mas eu digo assim, viver gravando um relacionamento, tudo que você faz, eu acho que traz problema, traz, sabe, o peso dos outros olhando, observando, opinando, atrapalha muito. Eu acho que relacionamento é entre os dois, então eu já não gosto de postar. Então, tem essa coisa que se chama se sentir preparado, porque o meu objetivo também é, pô, ela tá com carro, casa, emprego, tudo certinho pra ir eu pensar em namorar. Até porque eu quero namorar, casar, eu não quero ficar namorando 10 anos, sabe? Eu quero namorar assim, 3 anos, 4 no máximo, e casar. Esse é o meu objetivo. É assim que a gente aprende, né, na igreja, pra quem sabe, né? Eu sou de igreja, né? Então eu tenho os princípios, então eu tento seguir esse princípio. Claro que às vezes não dá certo, a gente se passa e tal, mas eu tento buscar esse princípio. Mas eu quero dizer para vocês que não tenha pressa. Se você tem 18, 19, 15, 16, não tenha pressa para namorar. Você ainda vai conhecer muita gente, a verdade é essa. Às vezes a gente não fica com a primeira namorada, tem isso também. Então quanto mais você tiver maduro para escolher, não agir pelo coração, pela emoção, haja pela razão. Porque a aparência passa, paixão passa. A paixão ela dura até 2 anos, certo? Então para você saber mesmo, você vai ficar com aquela pessoa, você faz tudo porque está apaixonado, ou não olha os defeitos, esse é o pior erro. Observe o defeito, como ela é com a mãe, com a família, com os amigos. Busque saber direitinho, assim vice-versa, tanto o homem quanto a mulher, tá? Porque não é uma coisa simples. Namorado, na palavra está escrito que tem amor, amorado, namorada. Então você tem que amar, você tem que amar os erros, amar os defeitos. Então não confunda amor com paixão. No início você está apaixonado, é uma coisa. Então por isso você precisa de tempo para conhecer a pessoa. Também não vá logo se jogar em relacionamento. E também a maioria dos relacionamentos hoje, infelizmente, não traz coisa boa. Porque as pessoas não é sincera com as outras. Vive de vidinho na internet, gravando, mas no bastidor está triste, está sofrendo. Então o meu conselho é que você foque em você. Se você for mulher, homem, foque em você
em progredir, em ter amadurecimento, que aí vai acontecer, não precisa ter pressa. Eu tive pressa, porque teve uma época que eu fiquei desesperado, eu quero namorar, e aí eu conheci uma pessoa, mas aí foi ruim pra mim, foi ruim pra ela também. Mas a gente não chegou a namorar, tá? Mas a gente quis, né, tentar e tal, e aí foi ruim. Ela não foi totalmente sincera, eu não fui totalmente sincero, então acaba que um magoou o outro. No final a gente acabou, se afastou e tal, então não é bom também isso, sabe? Então é bom você pensar direito o que você quer, ter em mente o tipo de pessoa que você quer. Faça oração, peça a Deus assim, eu quero que ela seja assim, assim, assado, que ela tenha isso e aquilo. Pode pedir detalhe, pode falar, pô. Agora não tenha pressa para se relacionar, senão você vai se arrepender. Isso que eu tô falando é verdade, por experiência própria. Apesar que a minha é a primeira namorada, mas eu já pedi outras em namorada, pedi para namorar, ela não aceitou. E aí pra mim foi um livramento, que na época também eu era novo, né, tava ingênuo. Teve meninas também que me pediu para namorar e eu não quis, certo? Porque eu achava que não era o momento, não era a hora, não era o tipo de pessoa de fato para isso. Tanto que essa que me pediu, a gente deu super errado, né? Eu depois fui conhecer, ela era muito possessiva, problemática, eu não podia sair, queria saber o que você tá fazendo, vai pra onde, que não sei o que, não confiava. Confiança é uma coisa, é o principal de um relacionamento, a confiança. Claro que ninguém é perfeito, a gente vacila e tudo mais, mas a gente tem que manter o máximo que a gente puder de transparência, fazer o que a gente puder. Então esse é meu conselho, não tenha pressa. Mas se já aconteceu, você já não está namorando, conheça bem a pessoa que você está do seu lado e faça o possível para retribuir e ser mais do que você pode ser, né? Sempre tente dar mais um passo, ser melhor a cada dia. Já namorou? Deixa aí nos comentários.